Olá, tudo bem? Nós estamos falando a respeito de ter um coração adorador. Nós vamos mais uma vez falar de algo muito importante e que diz respeito a nós adorar a Deus em qualquer circunstância. Deus está observando o nosso coração. Deus está observando o seu coração. E nós adorarmos a Deus numa situação de facilidade, que nós estamos vivendo o melhor da nossa vida, o melhor tempo da nossa vida, nós estamos felizes com qualquer situação, é muito fácil. Convenhamos, é muito fácil quando você abre o extrato da sua conta bancária e você tem lá a conta tua tá muito legal, né? Você não está passando nenhuma necessidade financeira. É muito fácil você adorar a Deus, você se alegrar no Senhor e você falar: "Uau, Deus tem me abençoado. Que bom que Deus tem te abençoado." Que bom que na sua família, na sua casa, você tem passado momentos felizes, onde não há enfermidade, onde não há discussão, e você tem vivido o melhor momento da sua vida em família, com seus amigos, no seu trabalho. Você tem um bom trabalho, você vive um momento legal com seus companheiros de trabalho, onde você não está passando nenhuma dificuldade ali na empresa que você trabalha. É muito legal tudo isso, mas é muito fácil. Agora, e quando as coisas não vão bem? E quando as coisas estão difíceis? E quando você olha à tua volta e parece que tudo está caindo, tudo está ruindo, e quando a enfermidade bate à sua porta, talvez não com você, mas com um ente querido, um parente próximo, a enfermidade bate à sua porta e você começa a pensar: ué, onde é que está Deus agora? Nesse momento que é importante você saber, eu sou um adorador. Deus está acima de todas as coisas, Ele está no controle. Então, esse coração de adorador, que adora a Deus em qualquer circunstância, é o que Deus procura em nós. Então, essa característica de adorar a Deus em qualquer circunstância é uma característica que Deus procura na minha e na sua vida. Eu quero compartilhar com você a respeito de alguém na Bíblia, e nós temos que olhar bons exemplos na Bíblia e seguir esses bons exemplos, né? Você com certeza deve ter ouvido falar de Jó, né? A paciência de Jó. E o livro de Jó é interessante demais para nós fazermos vista grossa, e a atitude que Jó teve logo no primeiro capítulo é importante demais para a gente deixar de lado. Então eu quero que você observe comigo Jó no capítulo 1. O primeiro verso fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, gente, essa era a vida de Jó. Jó era um homem íntegro. Deus olhava para ele, Jó era tudo de bom. Ele era uma pessoa que tinha o coração voltado para o Senhor. Nós não vamos ler todo o restante desse capítulo, mas se você observar a partir desse verso, em um momento, a Bíblia fala que o nosso inimigo chega diante de Deus e fala: olha só a vida de Jó, ele tem tudo, está tudo de bom com ele, mas deixa eu tocar nele para ver se ele não vai te negar, deixa eu tocar a vida dele. E Deus ele até fala para Satanás: olha o meu servo Jó. Deus ele se orgulha, no bom sentido da palavra, né, de quem era Jó. Era uma pessoa temente a Deus. Aí Satanás fala: deixa eu tocar ele. E Deus permite isso. Só que ele fosse tocado, né, por Satanás. E os versos seguintes, ele nos fala, nos mostra como a vida de Jó foi afetada através das desgraças que aconteceram na família dele. E um verso após o outro fala que os filhos dele foram atacados, que eles morreram, que todos os bens de Jó simplesmente se foram. Acabou tudo. Os filhos mortos, os bens se acabaram. E a gente olha para essa situação e a gente fala: uau, como é que Jó conseguiu ficar de pé diante de tudo o que aconteceu na vida dele. E ali nos últimos versos do capítulo 1, no verso 20 a 22, nos diz o seguinte, que depois de todas essas coisas, né, depois de todas essas atrocidades, essas coisas terríveis que aconteceram na vida de Jó, no verso 20 fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça
e se lançou em terra e adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Gente, olha essa atitude de Jó. Observe bem essa atitude de Jó. Muitos de nós, por muito menos que isso, a gente reclama, a gente murmura, aconteceu alguma coisa, aí eu chutei a quina da minha cama, está me doendo, já reclama, já xinga. Como nós somos carnais muitas vezes, com qualquer situação que nos acontece. E Jó, ele nos dá um exemplo de como ter um coração adorador em meio às circunstâncias adversas, em meio às circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida. Ali no verso 20, fala que depois de tudo isso, ele rasgou suas vestes, ele se prostrou e ele não reclamou, ele adorou. Ele adorou o Senhor. Então, essa atitude é digna de imitação. É fácil? Obviamente não é fácil. Com certeza não é fácil. Com certeza, Jó estava sofrendo porque ele tinha acabado de perder seus filhos, acabado de perder tudo que ele tinha. Ele estava numa situação terrível. Mas a Bíblia fala que ele se prostrou e adorou. Com o coração doendo? Sim, mas se prostrou e adorou o Senhor. Isso me lembra de uma situação que eu passei no ano de 2019, quando o meu pai faleceu, e foi muito estranho, mas ao mesmo tempo foi muito bom toda a situação que nós vivemos, porque eu me lembro que nós estávamos prestes a iniciar o nosso evento de adoração aqui na nossa igreja. E meia hora antes de iniciar esse evento de adoração, e esse evento que eu iria estar dando início, fazendo o período de louvor e adoração, e eu estava ali me preparando, e eu me lembro que o meu cunhado me ligou, e ele falou: Marcelo, só estou te ligando só para você orar pelo seu pai, porque ele não está muito legal, né? A gente até precisou chamar a ambulância, então ore por ele, né? E na hora que eu desliguei o telefone, falei: nossa, que estranho. Eu me senti muito mal naquele momento, porque raramente eu via meu pai passando qualquer dor, passando qualquer enfermidade. Ele estava com 80 anos de idade, mas ele era muito saudável, muito forte, e eu fiquei um pouco apreensivo com isso. Mas algumas pessoas ali oraram comigo também, e ok, vamos continuar nos preparando e vamos fazer o que temos que fazer, né? Daqui meia hora a gente começa o louvor. Porém, 10 minutos antes de começar aquele evento, eu lembro que minha esposa, ela entrou na sala que eu estava e ela já entrou chorando. Ela já entrou chorando e ali eu já sabia, o meu pai tinha morrido. Ela não precisou falar nada, ela só me abraçou, nós choramos ali, choramos muito. E faltava menos de 5 minutos para começar aquele evento. E eu estava sentado bem ali, numa cadeira do lado do palco. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? E eu me lembrei dessa história de Jó. E eu lembrei nesse capítulo 20 que ele se prostrou e ele adorou. Aí eu pensei comigo, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder para Jó, não. Eu quero ter o coração parecido com o dele. Aí eu subi naquele palco, a hora que deu 8 horas, eu peguei o microfone e falei: gente, eu estou passando por uma situação muito difícil agora. Se você estiver passando um pouco daquilo que eu estou passando, mas qualquer desculpa que você tiver, você fale com Deus. Mas eu vou ali para aquele teclado, eu vou dar o meu melhor para Deus. Meu pai acabou de falecer, meu pai acabou de morrer, mas eu vou ali e vou dar o meu melhor para Deus, e depois eu vou enterrar meu pai. Daí eu fui para aquele teclado, a gente conduziu aquelas pessoas que estavam ali, a adoração, e foi um misto de emoções ali, porque eu pude entregar para Deus a minha dor, né? Naquele momento de sofrimento, eu pude entregar a Deus o meu melhor. Eu falei: Deus, está aqui a minha adoração, nesse momento difícil, mas eu quero te dizer com isso, com essa adoração, que o Senhor é soberano, o Senhor está acima de qualquer coisa, e eu não vou negar a Ti a minha adoração. Depois eu fui para a cidade que meu pai morava, e ali nós pudemos participar do velório, e foi maravilhoso de perceber como cada pessoa que chegava naquele lugar, tinha muita gente ali, eles iam ali abraçar a gente, a família, e eles falavam: olha, nós estamos aqui porque o teu pai apresentou Jesus para nós. Nós estamos aqui porque teu pai falou de Jesus para nós. Daí vinha outra pessoa falar assim: nós estamos aqui, tivemos a nossa vida transformada, restaurada, porque teu pai apresentou Jesus para nós.
Gente, como é que eu poderia ficar triste num momento desse? Então a gente se alegrou naquele momento, a gente no velório, a gente pôde adorar ao Senhor junto com as pessoas que estavam ali por causa do legado que meu pai deixou. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com você essa situação para te incentivar que em qualquer momento da sua vida, e olhe bem o que eu estou te falando, qualquer momento da sua vida, não importa aquilo que você esteja passando, Deus se importa com o seu coração. Claro, Ele está a todo momento com você, mas eu quero te incentivar. Levante a tua adoração ao Senhor. Não fique olhando para você, para a situação ruim que você está passando, mas faça como Jó, independente de qualquer coisa. Se proste, adore ao Senhor. Adore ao Senhor de todo o teu coração, mesmo em meio à dor mais severa que você esteja passando. Com certeza, no final de tudo, Deus ele vai fazer modificar a sua situação, mas o principal, o teu coração está sendo modificado quando você adora o Senhor em meio a situações adversas. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor na pior situação da sua vida. Você vai ver como vai ser transformador para a sua vida e para você se tornar como realmente um verdadeiro adorador. Ok? Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus.